Ora então, muito boa tarde, Sr. Manuel. Desde já queria agradecer a sua presença aqui hoje e o facto de ter aceito este nosso convite. Portanto, como sabe, estamos a celebrar este ano os 50 anos do 25 de Abril e, portanto, era importante deixarmos um testemunho para as gerações mais novas que não têm a noção do que é isto do 25 de Abril, da conquista da liberdade e o quanto isto foi importante para todos nós. E então gostaria de lhe perguntar, antes de passarmos às questões políticas, que também são muito importantes também de deixarmos às nossas gerações mais novas, gostaria de lhe perguntar como é que viveu a noite, portanto esta madrugada do 24 para 25 de Abril, naquela época aqui na aldeia, como é que as coisas se passavam, se as pessoas tinham noção que ia haver uma revolução, se não, como é que tudo se processou? Então, boa tarde, obrigado, Sr. Presidente. Olha, nessa altura, o 25 de Abril, claro que ninguém imaginava uma coisa daquelas na altura, não é? E a maioria das pessoas não sabia o que era a liberdade, ou vivíamos num antifascismo que era muito complicado. Só alguma pessoa mais antiga é que tinha a noção, se calhar era um dos que não tinha assim grande noção do que é. Eu fui para a tropa em 71, saí em 74, em abril de 74. A seguir foi o 25 de abril. Nós já percebemos daquilo, do 25 de abril, quando começámos a ouvir as rádios, mas não tínhamos noção do que isto podia representar para o país, não é? Mas com o desenvolvimento de ouvir as pessoas falar, e ouvir a rádio, ouvir não sei o que mais, claro que fomos percebendo que isto que ia dar em qualquer coisa que era uma revolução, e ainda bem que aconteceu o 25 de Abril, e a partir daí as pessoas foram livres e houve a liberdade, embora não será bem aquilo que a gente desejava, mas já é diferente do que era antigamente, não é? Claro, porque nenhuma democracia é perfeita, não é? Há sempre imperfeições e há sempre coisas que podemos melhorar, obviamente. Então diga-me uma coisa, depois dessa noite, que foi uma noite marcante e que, como disse bem, acabaram por se aperceber através da rádio o que é que se estava a passar e o que é que estava a acontecer, como é que foram vividos os primeiros tempos depois da conquista desta tão desejada liberdade? Como é que foram vividos os primeiros tempos aqui em São Marcos da Atabeira? Houve assim grandes mudanças de repente? Não? Foi uma coisa gradual? Não, logo não, porque as pessoas, como eu disse há bocadinho, nem se apercebiam do que aquilo era. Só aquelas pessoas mais antigas é que tinham a noção do que é que queria ser uma revolução, não é? No meu caso, se calhar, era um deles, não é? Eu fui sempre contra o antifascismo. Nessa altura, e depois as pessoas a partir daí começaram a fazer reuniões, faziam comícios em todos os sítios, era na rua, era em casa, e aí a partir daí começamos a viver uns tempos diferentes. Depois a seguir houve uma eleição, não foi uma eleição, foi uma nomeação das pessoas que ficaram à frente da freguesia. E depois, no ano seguinte, é que houve as primeiras eleições, não é? E a partir daí, depois aí é que foi as nomeações, aí, a partir das nomeações, porque foi o Sr. Manuel da Palma, foi o meu sogro, ainda não me lembro, era o Sr. Manuel João, que era o pai da Dona Matilde. Foram os primeiros a fazerem parte da freguesia na altura. Deram os primeiros passos. Depois, a partir daí, no ano seguinte, houve eleições, a partir daí, depois começou a haver mais movimento. Depois, é claro que as coisas nessa altura era tudo muito difícil, estava tudo cru, não é? E então, não tinham muita noção daquilo que era o que tinha sido a revolução, não é? Exatamente. Então é assim, eu andei a analisar um bocadinho a história dos eleitos e vejo que antes de ser presidente da Junta de Freguesia de São Marcos em 1990, a sua primeira eleição como, portanto, representante de uma lista política foi quando pertenceu à lista do presidente Eugénio da Luz.
O que eu queria perguntar é como é que lhe surgiu este desejo, esta vontade de integrar a vida política? Se foi uma coisa que foi por si, se teve influência, não sei, na sua família ou em alguma coisa, o que é que para si, como é que despertou esse bichinho de querer integrar a vida política? Não, aquilo da gente querer entregar numa lista não foi fácil, né? Não foi fácil. Eu fui sempre revolucionário. Já na tropa era, ninguém me dava a dominar, né? E então fui sempre assim, né? E então quando comecei a ver as coisas que havia liberdade, as pessoas convidavam-me para mim fazer parte das listas. Logo em princípio estava assim um bocado indeciso, né? Mas depois o bichinho começou a morder e a partir daí comecei a fazer parte das listas, né? Pois é, portanto fui tesoureiro com o Padre Eugénio e fui no outro mandato a seguir, fui tesoureiro novamente com a Dona Amélia e a partir daí continuei sempre na política. Até hoje não, porque eu já estou um bocado desligado da política. Então é assim, em 1990 foi quando então houve a oportunidade de ser cabeça de lista da Junta de Freguesia, portanto se candidatar como presidente. O que é que sentiu nessa altura? Um sentido de missão, de dever realizado, porque ia lutar por alguém que acreditava e fazer mudanças na freguesia? Foi esse o seu sentido ou teve outro? Não, o meu sentido foi sempre para tentar ajudar as pessoas, mas fui convidado várias vezes para fazer parte em cabeça de lista, só que eu não aceitei, achava que não tinha ainda, não sei se na altura não tinha capacidade para ir à frente de uma lista, né? E então andei sempre, nos 2 mandatos anteriores, como tesoureiro, e fui apanhando o piso, o pego, né? Depois foi continuando até que um dia, tanta vez insistiu o pessoal da minha força política, insistiram comigo até que um dia eu fui à frente e a partir daí continuei, não é? Exatamente, pronto. Portanto, foi presidente de junta durante 24 anos, portanto, a freguesia de São Marcos da Artaboeira teve-o como presidente durante 24 anos. Desde já quero cumprimentar porque acho que são 24 anos marcantes e que fez a diferença na freguesia e, portanto, gostava de lhe perguntar, sendo na altura ainda também tudo muito recente, porque ao fim e ao cabo 1990 já lá vai muito tempo, quais foram as suas maiores dificuldades nessa altura? Existiam subsídios já na altura? O Estado Central mandava dinheiro para as freguesias? Não? Como é que se processava tudo nessa altura? Não, nessa altura era tudo muito difícil, era tudo muito complicado, porque na altura os subsídios eram poucos, o dinheiro que vinha do FEF muito pouco também, e nós tivemos muita dificuldade. Não existia nada. As ruas eram de pedra e terra. Eletricidade já havia na altura, mas no resto, esgotos e água, roubamentos, nada, zero. A partir daí é que depois começámos a fazer. Não é como é hoje, porque as dificuldades também eram muito mais, né? Hoje há mais apoios, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fiz 6 mandatos, não foram 6 dias, como você diz, foram 24 anos, foram 6 mandatos, né? E desisti, não, porque já achei que chegava, né? E tanto que eu, quando houve aquela lei de limitação de mandatos, eu assinei a favor. Quando se fizesse 3 mandatos, chega. E então, a partir daí, foi fazendo o que era possível com as equipas que tinha e com os apoios que tinha, com o apoio da Câmara, com algum do FEF, muito pouco, né? Os maiores apoios seriam da Câmara Municipal e íamos construindo aquilo que está à vista, que se calhar, aquilo que nós fizemos, não havia nada nessa altura, né? Não foi só aqui, foi na freguesia toda, né? Dentro dos nossos possíveis, fomos tentando fazer aquilo que era possível, não é? Exatamente. Por acaso tenho uma curiosidade. Há quem diga que na altura, por todo o país, já às vezes as juntas de freguesia, para conseguir arranjar alguns fundos para fazer obra, pediam a empresas ou pediam a alguém para poder comparticipar. Isso na altura já existia assim ou não? Muito pouca coisa, havia, mas muito pouca coisa. E nós não... Os nossos apoios geralmente eram da Câmara, não é? Já no fim, se calhar, já havia mais apoios, mas nós nunca concorremos a apoio nenhum desses tipos, né? E então,
foi esse mais um dos maiores problemas. Depois também tive, não sei se será a altura indicada para falar nisso, né? Mas também fundei o São Marcos, sou sócio no Manum, porque também não havia isso, também nem existia desporto na altura. O movimento associativo só vingou após a questão da liberdade. Exatamente. Foi difícil para si na altura ou foi fácil para si? Não, para mim foi mais fácil. A fundação do clube para mim foi muito mais fácil. Foi muito mais fácil. Primeiro eu vivi sempre muito o desporto, né? Na política também, mas muito mais o desporto. As pessoas dizem isso e nem é mentira nenhuma. Mas eu tentei sempre, enquanto cativo, ajudar o desporto e ajudar os fregueses, né? Só que às vezes a gente não podia chegar a todo lado, né? E chegávamos dentro das possibilidades que havia, né? E então fui-se fazendo aquilo que se fazia, que se podia e o resto. Fez muito bem, fez muito bem e fez muita obra e isso é que é importante e vai ficar com certeza marcado na história de São Marcos. Para terminar, gostava de lhe perguntar, e uma vez que até se intitulou um bocadinho como um revolucionário, gostava que deixasse uma mensagem às gerações mais novas sobre o que é para si a liberdade, o que foi esta conquista da liberdade e qual era a mensagem que gostaria de passar às nossas gerações futuras sobre isso. Então, a mensagem que eu gostaria de passar a esta juventude é fácil, é seguir o caminho que nós seguimos, continuar com a democracia que temos e que haja menos corrupção e que as pessoas votem livremente, votem com consciência e quem ganhar, que ganhe bem e que cumpra aquilo que vai dizer, né? Porque as pessoas mandam muito a fazer campanhas eleitorais, mas eles dizem uma coisa, mas depois fazem outra. E isso então eu pedi a esta juventude que isto não é, o 25 de Abril não são só flores. E nós que passámos por isso é que sabemos bem o que é o 25 de Abril. Esta juventude nova, como os meus netos e essa juventude mais nova, um dia, se eles hoje veem, toda a gente faz campanha e tudo diz, é tudo bonito, tudo como dizem. Mas só que metade do que eles dizem é mentira. E então, eu não digo que não dizem todos mentira. Se calhar a gente acredita numa força política, mas há forças políticas que a gente também vê que fazem bons trabalhos e não estamos aqui para ofender ninguém, né? Mas que os novos acreditem e naquilo que veem, mas não acreditem em tudo, que metade é mentira, né? Certo, acho que é importante as gerações mais novas não desacreditarem. Exatamente, e continuarem a acreditar e cada vez fazerem melhor, não é? Exatamente. Portanto, já sabem, é um desafio a esta geração mais nova de continuar com este sentido de liberdade e de democracia, para que a democracia, obviamente, toda ela tem as suas falhas e os seus defeitos, mas para continuarem este trabalho, para que a gente possa continuar todos a ser livres. E no meu caso, que também não vivi em tempos de ditadura e de censura, também não tenho essa noção presente de como é que foi, mas dou valor ao facto de tudo aquilo que foi conquistado e que possa fazer com que hoje em dia possamos ser homens e mulheres livres de expressão e de vontade, possamos ser mulheres trabalhadoras e cidadãs ativas na sociedade. Sr. Manuel, foi um gosto falar consigo, foi um prazer enorme ter-o connosco e deixarmos este testemunho para as gerações futuras e dizer-lhe que é um prazer imenso ouvi-lo sempre. Porque a gente obrigado e também lhe quero dar os parabéns a si, porque acho que tem feito um excelente trabalho. Obrigada. Ora então, muito boa tarde, doutora Alexandra. Desde já queria-lhe agradecer o facto de ter aceito o nosso convite e porque estamos aqui numa mote de exposição para os 50 anos do 25 de Abril, onde vamos passar estas entrevistas. Quero-lhe agradecer os 8 anos de governação que esteve à frente da Junta de Freguesia de São Marcos da Ataboeira e, pegando nessa parte principal, gostaria de lhe perguntar como é que surgiu este bichinho e este gosto pela política. Primeiro, boa tarde, obrigado eu pelo convite para esta pequena conversa, agradecendo já. A política surgiu na minha vida assim, desde que eu me lembro, desde que eu nasci,
que eu vivo no meio da política. O meu pai sempre andou na política e eu sempre andei nas andanças políticas com ele, ele ia para as reuniões e eu também ia. Não me lembro de não viver no meio da política e do futebol. Por isso comecei a entrar na vida política logo desde miúda. Depois acabei por ir para a juventude para a JCP, e não por convites do meu pai nem nada do género, porque eles nem sequer queriam que eu me metesse na política, nem o meu pai nem a minha mãe, que não. O meu irmão, por exemplo, nunca quis, o bichinho estava lá e eu acabei por ir e comecei a meter-me nisso, até por isso que se calhar tirei direito por essa razão, porque é ligado também às áreas políticas e por aí. Depois começou tudo assim. E porquê é que achas que eles não queriam que tu te metesses na vida política? Porque é algo que tem uma grande peso e uma grande responsabilidade, obviamente, estar a dirigir, portanto, uma junta é algo que nos traz muito peso e muita responsabilidade. Achas que era por isso que eles não queriam? Assim, candidatar-nos a uma junta de freguesia ou a um cargo político é sempre uma responsabilidade grande. E eu via, e nós nunca conseguimos agradar a toda a gente. Normal, não se consegue agradar a freguesia troiana. E havia sempre, vivendo num meio pequeno, porque neste caso uma junta de freguesia, nós lidamos diariamente com toda a gente, e as pessoas conhecem-nos desde que nascemos e tratam-nos como se, ainda bem, como se fôssemos da família. E às vezes há conflitos e é complicado e nem sempre é fácil gerir as pessoas e gerir o trabalho e gerir a política. E vendo, neste caso a minha mãe principalmente, vendo que o meu pai vivia, eu meter-me no meio daquilo também, o meu pai não passava tempo nenhum em casa. Claro, via as preocupações diárias, via as relações, não é? Como pronto, e no nosso Alentejo, e achava que era um fardo se calhar muito pesado, não é que gostava que tu tivesse... E não é que ele não estivesse presente, porque ele sempre esteve presente com o pai, mas não, passava muito tempo fora de casa. Muito tempo dedicado. E então... Se calhar seria por essa razão. Foram muitos anos de dedicação à vida pública, o que por vezes acaba por prejudicar a vida familiar de alguma forma com a falta de presença em certos momentos que às vezes teriam que estar em atos públicos e em situações onde teria que estar a lidar. Também porque quando eu me candidatei a presidente junta eu já era casada. Se queres que diga, o pior opositor que eu tive foi o meu marido. Se fosse por ele, eu nunca me tinha candidatado a presidente de junta. Então, como é que surgiu essa ideia de seres cabeça de lista de uma lista para concorreres à junta de freguesia? Porque, tal como o meu pai, eu sou um bocadinho revolucionário. Passou de pai para filha a ideia mais ou menos. Da revolução e de ser um pouco revolucionário. Toda a gente dizia que não, pois é assim, agora mesmo que eu vou. Às vezes é um bocadinho aquela noção de então vou contrariar isto e vou provar que sou capaz e que vou fazer o bem para todos. Esse sentido de missão que também sentias. Não, também porque eu gosto muito de lidar com as pessoas e sempre gostei de trabalhar com as pessoas. Eu acho que com o público, com os fregueses, eu acho que sim, não foi mesmo por isso. E achas que houve assim algum... Pronto, a história de São Marcos passa um bocadinho da governação de 24 anos do teu pai, não é? Essa que é a realidade, para a filha. Achas que isso foi algo que, de alguma maneira, te trouxe algum dissabor ou que até te ajudou enquanto presidente? O que é que achas? Teve as duas coisas. Teve as duas coisas porque... Assim, as pessoas primeiro diziam que parecia que era uma dinastia, né? Passava de pai para filha. Não sequer mas assim, houve eleições, votaram quem quiseram. Naturalmente, estamos numa democracia, exatamente, desde o 25 de Abril. Exatamente, por isso é que existe o voto, graças a Deus. E então teve os dois lados. Primeiro porque era tentar seguir aquilo que já tinha sido feito, porque nós fazíamos da mesma parte política, era o mesmo partido político, o objetivo era dar continuidade àquilo que tinha sido feito. Mas assim, eu também sou mais jovem, também tinha umas ideias diferentes e queria fazer coisas diferentes. Às vezes o mais complicado era isso mesmo, era tentar implementar outras coisas, porque
por exemplo, muitas das vezes perguntava ao meu pai, olha, o que é que acha disto e não sei o que, vamos fazer assim, vê lá que isso nem é bem assim, e não sei quanto. Era o dinamizar, não é? Aquilo que já estava enraizado. Exatamente, não era fácil às vezes tentar mudar um bocadinho aquilo que já tinha sido feito, mas acho que correu bem. Sim, exatamente. Então, e quais foram as tuas maiores dificuldades enquanto estiveste à frente da Junta de Freguesia? Foi os fundos, foi os apoios? O maior problema de todos é sempre a falta de apoios financeiros. Sim, nós tivemos sempre apoios do município e tínhamos do FET muito mais do que com a governação anterior, porque só nos últimos anos tivemos mais apoios e tínhamos apoio do município, então, nunca tivemos assim grandes entraves, só que assim, os apoios são poucos. Sim. E nós tentamos, pelo menos na minha parte, tentámos, no executivo com quem eu trabalhei, tentámos dar prioridade às pessoas. E arranjar trabalho para as pessoas, que é a maior dificuldade aqui no Alentejo em geral, consumia-nos grande parte dos apoios. E depois, para fazer alguma coisa, ou fazíamos uma ou fazíamos outra. E eu priorizei sempre as pessoas. O meu objetivo era mesmo ajudar quem precisava. Podemos não ter feito muita obra, demos continuidade àquela que estava, melhorámos algumas coisas, construímos também, porque havia muita coisa feita. O objetivo era manter e tentar fazer mais algumas coisas novas. Mas para mim as pessoas foi o mais importante. Sim, acho que sim, as pessoas são sempre o mais importante nestes cargos. Pronto, nós já sabemos que nesta questão das juntas rurais há sempre esta dificuldade, mas gostava que tu também passasses um bocadinho o teu testemunho, que com certeza será muito semelhante àquele que eu vivo hoje em dia, que é quando tu vives num sítio pequeno e numa aldeia, as pessoas acham que a junta de freguesia serve para tudo e vai resolver os problemas todos. Também tiveste essa sensação ou não? Desde irem-te bater à porta porque têm os esgotos entupidos, desde que não há sinal de luz e mel, achas que também aconteceu um bocadinho essas situações? É importante as pessoas também perceberem que nestas juntas mais pequeninas, rurais, isto são muito estas questões diárias do dia-a-dia, ou porque a vizinha pôs um vaso em frente à porta e ela não quer. Isso acontecia também contigo? Diariamente. Tipo, nós estarmos deitados às 3 da manhã. Houve uma altura que eu me lembro, tenho ideia, chovia assim, uma coisa a potes, completamente, não como chove agora, mas pronto, chovia muito, 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 e houve uma senhora que me foi bater à porta às 2 da manhã, que lhe estava chovendo em casa, como chovia na rua, e eu disse, mas agora o que é que eu lhe faço? As pessoas vão ter connosco como se não fosse, não tem horas, não tem minutos, não é que eu me importasse, porque eu nunca me importei, mas é importante a gente passar esse testemunho. As pessoas veem... O que eu acho e a sensação que tenho às vezes é que quem está numa junta mais urbana, mais a nível dos centros das cidades, isto não acontece. E, portanto, acho que é curioso até as gerações futuras perceberem que aqui nas aldeias, nas juntas mais rurais, aqueles problemas, por mais pequenino e insignificante que seja, a junta funciona um bocadinho quase como o salva-vidas. Sem dúvida. Tudo, não é? A ligarem-me, Alexandra, vem lá aqui ajudar-me que a minha lareira entupiu-se. Como se eu percebesse alguma coisa de entupimento de lareiras, né? Ou o cano está estragado, ou o telefone... Tudo era. Eu não me lembro de dizer que não, porque o meu maior problema, se calhar, até foi esse. Nunca disse que não a ninguém e depois tinha sempre. E não conseguimos, não é fácil dizer que não. E então tudo é normal. Mas era a qualquer hora. Podia ser às 9 da manhã, às 3 da manhã, às 4 da manhã. Era complicado, era gerir quem estava lá em casa. Exato. Mas pronto. Exatamente. Mas pronto, desde já quero também felicitar-te porque acho que foste uma mulher de garra e de coragem e contra tudo e contra todos levaste a tua avante e fizeste um bom trabalho nesse sentido. É essa a minha percepção e quero-te dar os parabéns por isso. Muito obrigada. Gostava que falasses um bocadinho também, uma vez que estamos nesta temática da democracia e da liberdade, nós felizmente não vivemos esta questão da censura e de não podermos falar, mas gostava que também falasses um bocadinho sobre o que é para ti a liberdade, esta conquista da liberdade, a democracia, o que é para ti enquanto mulher, mais até enquanto mulher, esta questão da liberdade e dos 50 anos que estamos a celebrar este ano, de toda esta democracia e liberdade que podemos viver hoje em dia. É assim, eu, tal como tu, não passei por essa parte do 25 de Abril, da Revolução em si, vivi o
pós-revolução, nem bem pós, porque eu ainda não tinha nascido sequer, quando fui os direitos já estavam adquiridos e a revolução já tinha trazido muita coisa de novo para esta sociedade em que nós vivemos. Eu acho que a revolução foi uma conquista profunda, trouxe-nos o direito à saúde, o direito à educação, o direito à mulher a trabalhar em coisas que nunca tinha feito, o direito à comunicação, e a igualdade de direitos, tanto homens e mulheres, que nós não tínhamos. Atualmente, por exemplo, um cargo político seria impensável. Não fazia sentido. Agora, a partir do 25 de Abril, começou a haver mulheres na política e em qualquer tipo de profissão. Atualmente podem participar em qualquer uma delas. Eu nunca senti isso na pele, tal como os meus filhos provavelmente não, e se calhar os teus e os netos, e seja quem for, não. O que eu posso dizer mais é que o 25 de Abril para mim foi isso, o que me trouxe foi tudo de bom. Exato. As pessoas que sofreram, que viveram antes, é que têm mais enraizado neles próprios o 25 de Abril. Eu sei mais por outras razões, porque vivi lá. O meu pai é uma pessoa muito ligada ao 25 de Abril e a estas coisas da Revolução, e aí é que eu vivenciei e tive uma noção diferente, por isso também me liguei ao Partido Comunista e fiz parte da política por essas razões também, e acreditando nos ideais deles. E acho que é isso, e depois eu também continuei. Fizeste muito bem. Quero-te agradecer, obrigada. És uma grande mulher e, mais uma vez, prova aqui um facto, por acaso, curioso, que já existem 4 mulheres como presidentes de junta de freguesia de São Marcos. E existem 2 homens e 4 mulheres. Acho que é extremamente interessante percebermos esta dinâmica e o quanto a liberdade trouxe isso, e temos a agradecer às gerações como a do Sr. Manuel, que acabou por travar esta conquista da liberdade para que as mulheres pudessem, como tu dizes e bem, estar na vida política. Portanto, acho que São Marcos só tem a ganhar com toda esta presidência que tem tido e que tem sido muito importante para a aldeia. Obrigada, foi um gosto ter-te aqui, obrigado por teres vindo, e dia 25 cá estaremos para fazer então a inauguração da nossa exposição. Obrigada eu, quero agradecer-te também por me teres convidado, só dar aqui uma nota, a Sara se calhar não conhecia as presidentes todas, não. Pelo menos a Dona Amélia, mas eu conheci, que era uma senhora excepcional e foi uma grande presidente, e obrigada pelo teu trabalho, por aquilo que tens feito. Tive bastantes mulheres em quem me inspirar. A outra foi a minha professora, por isso também vamos ter a oportunidade de entrevistar a Dona Matilde, também vamos entrevistá-la para ela dar o seu testemunho. Foi a primeira mulher presidente de junta após a questão do 25 de Abril. Também vamos entrevistá-la e ver qual é a sensação e qual é a experiência dela também em todas estas questões. Também é interessante perceber isso e, portanto, olha, obrigada. Posso só deixar uma nota que gostava, que há pouco perguntaste, e que os jovens de hoje, neste caso os meus filhos, os meus netos e aqueles que hão de vir, que não deixem de lutar pelos direitos deles e não percam aqueles que já existem, porque se nós não continuarmos a lutar e eles não lutarem e reivindicarem aquilo que têm direito, pode acontecer muita coisa, e o 25 de Abril esteve cá e não podemos deixar cair em vão. Faço minhas as palavras da Alexandre. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Então, muito boa tarde. Temos aqui a Dona Matilde Lopes, que foi a primeira presidente de São Marcos da Ataboeira. Após o 25 de Abril de 1974, foi candidata nas primeiras eleições que houve, portanto, em São Marcos da Ataboeira, e foi a primeira mulher e primeira presidente de São Marcos da Ataboeira. Exatamente. Boa tarde, Dona Matilde. Muito obrigada por ter aceito. Boa tarde, minha amiga. É uma honra ter para mim isso é realmente... É uma honra. Numa idade já em que eu estou a atravessar, já aos 92 anos. Está ótima. Mas felizmente, de cabecinha, isto vai andando. Isso é que
interessa. E gosto muito de assistir a estas coisinhas e estou sempre preparada também para ajudar, porque ainda tenho cabecinha. Claro, isso é que importa, isso é que importa. Então, minha querida, queria-lhe perguntar como é que viveu o 25 de Abril? Foi algo que percebeu logo que ia acontecer? Não? Como é que foi esta situação? Olha, Passar eu 1974 e começar... Estava a completar o magistério primário em Beja. Estava na escola de magistério primário. E depois levantou-se aquele alvoroço muito grande, que nós saímos da sala para a rua, veio tudo para a rua, fomos juntar com os soldados, estavam ainda Na rua, não é? Sim, no trabalho deles. Veio tudo para a rua, olha, foi uma coisa terrível. E eu, ao mesmo tempo, uma alegria, porque a gente não nos convencíamos que era o 25 de Abril, que era para sermos livres, livres de falar. Exatamente, exatamente. Sentia-se muito... Até andávamos de batinha branca, estávamos numa aula, quando aquilo aconteceu. Foi uma coisa muito rápida. E depois veio tudo para a rua. Exato, porque antigamente nas escolas usava-se um género de gravata. Exatamente, usávamos. E era o último ano de magistério que estava a fazer. Sim, porque tirou professora primária e, portanto, nessa altura andava a estudar. Exatamente. Então, que idade tinha em 1974? Quando entrei para a junta? Quando acabou o magistério, querida. Ai, não me lembro já. Estava a acabar o magistério, devia ter que uns... Não, eu já tenho, sei lá, quantos anos. Sabe, falha-me um bocadinho a memória já. Não faz mal, não faz Falha-me um bocadinho. Faz mal, se calhar à volta dos 20, não? 20 e poucos. 20 e poucos anos, já 20 e poucos, sim. Então pronto, deu-se o 25 de Abril, deu-se esta conquista da liberdade. Exatamente. E disse um passarinho. Fui muito bem recebida pelos meus conterrâneos. Ótimo, ótimo. E estive aqui 2 mandatos seguidos. Exatamente. Portanto, entrou nas eleições de 1976, que foram as primeiras a seguir a 1974. Exatamente. E esteve até 1983. Exatamente. Pronto, teve 2 mandatos, portanto... 2 mandatos seguidos. Exatamente. Sim. Queria-lhe perguntar, porque sei que a Dona Matilde teve, juntamente com o José Baltazar e mais 1 ou 2 pessoas na altura, a fazer a recolha do nome das pessoas para fazer o recenseamento eleitoral, para depois poderem as pessoas vir a votar na primeira eleição. Lembra-se disso? Como é que na altura fizeram isso? Andaram de porta em porta, não foi? A recolher os nomes? Sim, fizemos logo uma reunião em que veio muita gente, era a Escola Velha, né? Chamava-se a Escola Velha a este edifício. Exato. Já agora é um encanto. E então depois combinarmos todos, os rapazes novos não aderiram muito. Não? A juventude não aderiu muito. Mas os mais velhos e de meia idade começaram-se a aproximar e a gente via arranjar uma junta de freguesia. Não há aqui ninguém capaz, só se a Dona Matilde quisesse. E começou-se a rir. E disse, e por que não? Exatamente, porque sempre foi uma mulher de armas que gostou de lutar por aquilo. Farei aquilo que é o poder e temos é que escolher os outros elementos. Exatamente. Eram 3 elementos, porque já o meu pai foi o presidente da junta aqui. Muito bem. No tempo dele, no tempo do fascismo. Era, pois... Temos que já lá vão, não é? Temos que já lá vão. Lá combinarmos, lá foram escolhidos os outros senhores que foram aceitos pelo povo, foram muito bem aceitos, e fizemos aqui umas coisinhas muito boas e muito úteis. Então diga-me uma coisa, quando foi o seu primeiro mandato, portanto quando começou como Presidente de Junta depois de ser eleita, não é, pela população para ser a representante e para quem levava os destinos da freguesia, como é que era na altura ser Presidente? Havia apoios, não havia, havia dinheiro, não havia, como é que tudo funcionava? Começámos a fazer reuniões. Certo. Primeiro foram semanais. Todas as semanas reuníamos aqui na escola. Primeiro foi na Casa do Povo e depois passámos para a escola. Muito bem. E cada um dava a sua opinião, a gente via o que é que havia mais falta, não tínhamos uma carreira de caminhonetes, não tínhamos luz elétrica, não tínhamos... Bom, não havia nada, era uma aldeia um bocadinho abandonada. Muito rural, não é? Pois, era um bocadinho abandonada. E depois as pessoas que podiam também fazer alguma coisa estavam fora. Exato.
Pois. Mas depois começarmos a mexer, pronto, tudo que é que a pessoa seja ativa e apresente as suas ideias, não é? Começámos a fazer reuniões e começámos a trabalhar logo. Primeiro foi a estrada, depois foi a eletricidade. Nós é que mandámos eletrificar a aldeia e o Salto. Inaugurei também a estrada para o Monte do Salto. O do Grelha, que já não houve tempo. Os 2 mandatos já não chegaram para fazer isso. Também tomámos conta da cantina escolar. Começou a funcionar a cantina escolar num dos edifícios. Estão 2, não é? Sim. 2 salas. E então criámos a cantina escolar para as crianças mais pobres, porque havia aqui muita pobreza. Muita pobreza, não é? Olha, eu morava num largo, ali naquele largo ali em cima, em que haviam 7 ou 8 casais que nem sequer ganhavam o suficiente para matar a fome os filhos. Exatamente. Era uma miséria muito grande que havia ali. Exatamente. E depois começámos a fazer bailes e o produto desses bailes oferecíamos a esses casais. Com certeza. Para melhorarem a sua situação dentro de casa. Que giro. Era a maneira na altura que tinham de conseguir angariar algo. Exatamente. Havia muita miséria nessa altura. Exatamente, pois. Era uma pois. freguesia. Os dinheiros estavam acumulados. Exatamente. Lá no governo. Mas depois começámos a fazer bailes, umas festinhas, com entradas pagas. Ok. E foi assim que E depois começámos a fazer, acabava-se uma coisa, estávamos logo pensando em fazer outra. Eram logo reuniões. Muitas ideias na altura de dinamizar. Chegávamos à sala, era o Sr. António Costa e era o Sr. Francisco Gonçalves. E era o Zé Baltazar, Sim, que era o secretário. Foi um bom secretário, o Zé Baltazar. Era o mais novo. Pusemos o mais velho, outro de meia idade e um rapazinho, um rapaz mais novo. Para ter umas ideias. Dava também as suas ideias, não é? E fomos caminhando, olha, conseguimos a cantina escolar, conseguimos a estrada para o Salto, São Marcos para o Salto, eletrificámos a aldeia toda e pronto, fez tanta coisa que é com franqueza. Ajudámos muito esses casais que tinham necessidade, enxovais. Agora trouxeram o livro dos enxovais para aí, para ficar aqui arquivado também, na escola. E depois eu, quando acabava uma coisa, já estava a idealizar a outra. Então, e o facto de estar na vida política, de ser presidente de junta, isso afetou... Ao mesmo tempo dava aulas. E dava aulas. Dava aulas, sim. Dava aulas aqui, sim. Saí do magistério e fiquei logo colocada aqui na minha aldeia. Pronto. Portanto, começou a dar aulas em São Marcos. Pois, sim. Portanto, nessa altura havia muitas crianças na aldeia? Como? Se havia muitas crianças na aldeia nessa altura? Sim, haviam muitas. Tanto depois veio outra colega minha que tinha tirado o curso comigo. Que giro. Que é a esposa do médico que faz agora aqui a ronda, que é o presidente da Comissão de Médicos aqui de Castro Verde. Muito bem, sim senhor. Muito bem. Então, a Maria José Gomes veio depois para aqui, que tinha feito o magistério junto comigo. Então, no meio disso tudo, conseguiu ser presidente de junta, professora primária, exatamente, mãe, esposa, dona de casa. Tinha uma vida muito ativa. E tive muito ativa, porque tive o meu marido que me ajudou muito. Pronto, era isso que eu ia perguntar. O meu marido era uma pessoa que estava sempre a ver, eu não tinha as ideias e ele tinha, e disse, olha lá, faz isto assim, assim, vê lá, para as crianças também. Depois a gente conseguirmos trazer, porque em Castro Verde também foi o Partido Socialista que tinha ganho as eleições, nessa altura. Não, espera, penso que estou a errar. Penso que estou aqui a errar, não. Não? Quem era? Foi a CDU. Pois, foi a CDU que era presidente. E foi a CDU, e quem estava lá na altura em que eu era aqui, presidente da junta,
era o professor, agora não me recordo o nome dele. Não faz mal, não faz mal, não tem problema. Mas havia O Caeiros. Pronto. Mas Era o professor Caeiros. Mas havia ajuda entre o município e a E Câmara. depois houve eleições, não é? As pessoas concorreram e ficaram esses senhores lá mesma que estavam ainda não estava tudo bem confirmado. E havia ajuda da Câmara para a Junta? Havia ajuda financeira e outro tipo de ajudas ou não? Não, era tudo com produto de bailes e festas que fazíamos. Ah, muito bem. Portanto, os primeiros anos foi tudo Pois. através Depois, com o andar do tempo, é que estava o professor Caeiros como presidente da Câmara. Entendíamos muito bem, porque ele também era professor. E então, eu consegui dele mandar todos os dias um saco de papos secos e o leite para dar às crianças da escola. Ah, muito bem. Todos os dias vinha da Câmara um saco com aqueles pãezinhos que nós dávamos com um pacotinho de leite a cada criança. Que era para o fim e ao cabo também matar Exatamente, as crianças, não é? pois. Pronto, que na altura era... E depois foi construída, aliás, o edifício da cantina escolar. Sim, já mencionei. Pois, que era mantida também pela Câmara. Pois. Primeiro era só o leitinho, um pacotinho de leite e um pãozinho. E depois passou a ser já uma sopa. Passámos a uma sopinha quente, Isso é importante, não é? que as pessoas também ajudavam muito, não é? Havia muita ajuda nessa altura, Pois. não é? Havia muita Eu caí aqui, nessa altura caí na simpatia do povo e as pessoas ajudavam muito. Isso é que é importante. Depois fazíamos bailes e desse baile tirávamos muito dinheiro também, Exatamente. com entradas pagas. Certo. Então, e diga-me uma coisa, o que é esse livro que trouxe para nós? Diga-nos lá o que é isso. Como? Este livrinho que trouxe para nós é o quê? Este livro que trouxe? Este livrinho preto Sim. foi ainda antes, muito antes do 25 de Abril. Certo. Então, Eu fui sempre muito idealizar coisas, fazer coisas novas, ajudar os outros. certo. E então juntámos com a Gina do Laranjo Sim. e uma prima minha que infelizmente já não está entre nós, já faleceu, a Manuela Vargas, e fizemos uma comissão para fazer bibes para as crianças e enxovais para os recém-nascidos. Ah, muito bem. É o que está aqui, está o nome das pessoas. Ainda tem aqui o cartão de vacinação além do Carlos. Do Carlos. Que ele disse-me, olha, Dona Matilde, fique com isso que é para recordação. Exatamente. Não, São faz boas sempre falta recordações, estas coisas. não é? São boas recordações. E então eu é que escrevia as coisas, todas. Formávamos uma comissão, depois formávamos bailes, festinhas, uma festinha de vez em quando, mas era tudo pago, toda a gente ajudava. E depois íamos para o Monte do Laranjo, eu pegava na carrinha do meu pai, e eu é que levava a carrinha. Já era uma mulher desenrascada. Era muito desenrascada. Ia com a Maria Manuela Vargas, que foi essa senhora que faleceu há pouco tempo, que era a minha primeira ainda da família da minha mãe. E então começámos com os enxovais, Muito bem. para as famílias mais pobres. E depois dos enxovais passámos para bibinhos, Muito bem. Então, fazer os bibezinhos quadradinhos. Então diga-me uma coisa, sei que teve uma distinção do Sr. Presidente da República. Gostava que nos contasse que distinção é essa e como é que isso aconteceu. Uma distinção de... Sim, querida, aquela questão que me falou que o Sr. Presidente da República a tinha distinguido por ser mulher e por ter sido Presidente de Junta, toda essa questão. Como é que isso foi? Olha, não tenho assim grande ideia Já disso. não se lembra? Sim, do que é que se passou. Sei que me agradeceram muito, foi o professor Caeiros, eu tive mais contacto com o professor Caeiros. Sim, isso foi a nível local, eu digo é a nível nacional. A nível nacional, sim, recebi, agora não estou bem a ver como é que era, do senhor Presidente já, do novo Presidente
do Partido Socialista. Exatamente. Uma distinção como a primeira mulher presidente da Junta Exatamente. e com a minha realização pessoal no meio em que estava a viver. Sim, senhor. Pronto. Minha querida, eu quero lhe agradecer muito o facto de ter vindo falar um bocadinho connosco, ter contado como é que tudo isto aconteceu. Eu não estava preparada para isto, que eu não sabia. Eu não sabia. Mas correu tudo muito bem, portanto isto é uma coisa... Mas é por a minha terra, fiz tudo aquilo que pude. Isso é que é importante. Olha, aqui foi a estrada para aqui, a estrada nova, foi para o Salto, foi a eletrificação. Isso foram os grandes marcos da sua obra, não foi? Pois, a sim. estrada Sim, e a eletrificação da aldeia. Foi a criação da cantina escolar também. Enfim, olha, foi aquilo que pude. Fiz aquilo que pude aqui dentro. Ajudei muito aquelas pessoas que não tinham condições suficientes. Exatamente. Pois. Isso é o mais importante. Olha, cheguei a fazer marmelada na escola, com os miúdos. É para ver como as coisas na altura... Levei um fogão a petróleo para cima da secretária, cada um levava um marmelo, descascava o marmelo e ela levava o açúcar e fazíamos a marmelada para pôr nos papos secos que vinham da Câmara. É um bom testemunho para as gerações do futuro. E eles aprenderam a fazer a marmelada, tinham um fogão daqueles antigos que se dava à bomba. E depois pedi a um comerciante aqui da terra, que já morreu há muitos anos, para me dar uma caixa daquelas onde se vendia a marmelada. Eram umas caixas retangulares, onde se vendia, cheias de marmelada, que eles vendiam uns bocadinhos. E a gente fazia aquilo tudo, cada um descascava um marmelo, eu dava o açúcar e levava o fogão e fazíamos a caixa de marmelada, tínhamos uma porção de tempo para pôr nos papos secos. Exatamente. Pois. Então é uma boa experiência, foi uma maneira também de pôr toda a gente ativa no meio. Cada dia havia uma ideia, e mesmo os miúdos diziam-me assim, a senhora cada dia traz uma ideia. Foi sempre muito criativa. Cada dia vê como era muito criativa, era. E mesmo nos bailes. Exatamente. Então diga-me uma coisa, o que é para si a liberdade? O que é para si, o que foi para si o 25 de Abril? Como sabe, este ano faz 50 anos que somos livres e que temos a democracia e que temos a liberdade. O que é para si, o que foi para si o 25 de Abril? O 25 de Abril foi fantástico. Não foi respeitado às vezes como devia ser por certos... Isso acontece, não é? Certas pessoas, não é verdade? Perfeita, pois, não é? havia sempre aquela rivalidade, através de um partido que eu não sou, e isso, aquilo. Mas eu ultrapassei isso tudo. Isso é que interessa. Pessoalmente, eu ultrapassei tudo e nunca tive problemas com ninguém. E tive na minha família pessoas que não eram do seu partido. Não tinham o mesmo ideal, não é verdade? Não pensavam da mesma forma. Mas nunca houve conflitos assim de maior. Portanto, o 25 de Abril trouxe só coisas boas, não é? Trouxe o facto da Dona Matilde poder candidatar-se, ter uma vida ativa, não é? Poder ser mãe, cidadã. Exatamente. Eu nunca tive conflitos nem com o Partido Comunista, nem com ninguém, dei-me sempre bem com toda a gente, todos me aceitaram. Nunca tive problemas assim de maior. Porque tinha na minha família também, né? E temos que respeitar uns aos outros. Com certeza, temos que respeitar os O meu irmão João, que era empregado na Casa do Povo, era do Partido Comunista. Com certeza, cada um com as suas, exatamente. Mas a gente até ríamos. Riam disso, não é? Eu não concordo com o que estás a dizer. Mas deixa lá, mas logo concordo mais tarde. E pronto, conversávamos muito bem, houve problemas. E mesmo quando eu estive quando dei aulas, tanto na escola, até à reforma, depois estive até à reforma, como aí com a população, dei-me sempre bem com toda a gente. Muito bem. E as minhas irmãs. Exatamente. Não sei se sabe deste facto ou se lembra, mas São Marcos da Ataboeira já teve mais presidentes mulheres do que homens. Tinha essa ideia ou não? Pois teve. É verdade. Eram sempre, olha, o meu pai esteve na junta de freguesia. Exatamente. Mas eu digo, depois do 25 de Abril, porque antes disso... Já estiveram, sim senhor. Teve uma aluna minha, que por acaso é muito minha amiga. Exatamente. A dona Alexandra. Exatamente.
A Alexandra Batista. A Alexandra Batista, Exatamente. que fez os 4 anos de aulas comigo, Exatamente. que é advogada. E teve também a Dona Amélia Cavaco, portanto já somos 4 mulheres presidentes de junta. Exatamente. Entre aspas, 2 homens, Sim. o senhor Eugénio da Luz e o senhor Manuel Batista. Sim, senhora. Como vês, mulheres são Mas mais tive sempre boas relações com os senhores. Sempre, sempre. Obrigada, minha querida, por ter vindo. Foi um Nada. bocadinho muito Fica lá. abraçado. É o que foi para bem da minha aldeia, estou sempre preparada. Exatamente. Foi um bom testemunho para passar às gerações mais novas. Exatamente, não é? exatamente. Tudo aquilo que foi isto da liberdade. E Estou sempre a dizer a essas raparigas que andam a estudar: oh, tomem energia, iniciativas. Exatamente. Lá está, como a Dona Matilde diz, as gerações futuras têm que tomar energia, iniciativas e não deixar esmorecer a democracia e a liberdade. Exatamente. Estamos sempre a acreditar nisto tudo. Obrigada, minha querida, foi um gosto. De nada, Obrigada. foi com muito prazer que vim aqui. Nunca saí de casa, olha, agora foi uma ocasião feliz. Gostei de relembrar Esses tempos, não é? esse tempo, sim. Então, muito boa tarde. Agora estamos aqui Boa com tarde. o Sr. José Baltazar, que deu-nos o prazer de também ser entrevistado neste rol de conversas informais que estamos a ter sobre o 25 de Abril, a conquista da liberdade, toda esta questão da democracia e da liberdade que felizmente eu não presenciei, não é? A questão da censura e da opressão e de todas as dificuldades que havia antes do 25 de Abril, mas que gostava de trazer aqui esse testemunho de quem vivenciou e de quem presenciou para que pudesse passar uma mensagem também às gerações futuras do que é que foi tudo isto do 25 de Abril. Então, muito boa tarde, Sr. Muito boa tarde, Sr. Obrigada Presidente. por ter aceito o nosso convite. Como eu estava a explicar, é importante nós também deixarmos o nosso testemunho para as gerações que vêm depois da nossa, que estarão muito longe, obviamente, destas questões da ditadura, do regime ditatorial, do que era isto, esta privação da liberdade que hoje em dia, felizmente, nós não sofremos essa questão, porque devido à Revolução de 1974 acabámos por ter liberdade de expressão, de nos podermos manifestar, principalmente as mulheres então, que na altura infelizmente não eram vistas nem achadas para nada, nem de certa forma consideradas, mas que acabam por, após o 25 de Abril, também começar a ter alguma autonomia, liberdade e aos poucos vão conquistando este lugar na sociedade. Não é à toa que, como eu já referi noutras entrevistas que já fizemos hoje, é interessante ver que São Marcos da Ataboeira, se calhar, pode ter sido uma terra pioneira nessa questão, uma vez que tivemos 4 mulheres presidentes de junta de freguesia e apenas 2 homens como presidentes de junta de freguesia. Portanto, eu sei que o Sr. José Baltazar também pertenceu ao segundo mandato da Dona Matilde Lopes, já lá iremos e já vai falar sobre isso, mas gostava que começássemos a nossa entrevista por transmitir um bocadinho às pessoas qual era a sensação vivida antes de 25 de Abril, como era o dia-a-dia, esta sensação de não poder falar, não poder expressar, a questão do medo de irmos para a guerra, os homens nessa altura, não é? Como é que tudo isso se processava? Bem, muito boa tarde, em primeiro lugar. Eu sempre tive consciência, desde muito novo, do que era o regime fascista. Porque tinha o privilégio, junto com o meu pai e alguns amigos, já ouviam o grande homem Manuel Alegre, que falava a partir da Argel, e o Dr. Peter Santos, em que, pronto, falavam já contra o regime. E eu sempre, muito novo, tive essa consciência, porque era proibido. E só ouvia-se à socapa. Não era como se liga hoje um rádio e já está. Havia o perigo, e sempre iminente, de poder passar alguém na rua pertencente à PIDE ou do género, e até eles chamavam-lhe os bufos do regime, que era muito complicado. Portanto, como é que senti antes disso,
O que é que foi? Portanto, o regime era sentido principalmente até nas escolas. E eu senti isso. Porque quando foi o 25 de Abril eu tinha 18 anos. Portanto, apanhei precisamente todo o regime, desde que nasci, apanhei todo o regime do Oliveira Salazar. E não era fácil a gente sobreviver dentro desse regime. Era muito complicado. Nas escolas a gente éramos castigados diariamente e vezes sem conta. E isso era uma coisa que ia marcando, ia deixando um certo ranço, e a gente perguntava-se quando é que isto um dia acaba. E um dia acabou. E nesse dia, precisamente do 25 de Abril, eu estava a trabalhar na barbearia com o meu pai. E foi uma alegria enorme, porque toda a gente se juntou à porta da barbearia, porque sabiam, e esses amigos que ouviam a rádio Portugal Livre, e dirigiram-se para a barbearia para, de alguma maneira, festejarem a conquista do 25 de Abril. Portanto, foi um momento muito marcante. Nessa noite, o espetáculo com o Zaranza teve para não acontecer, porque a GNR não tinha autorização para autorizar o espetáculo, não é? Porque o regime tinha caído, aquilo estava tudo, o país estava à deriva, porque estava mesmo à deriva, por estranho que pareça. E pronto, agora, nesse aspecto, o meu medo e o medo de muitos da minha idade era a guerra, era o ultramar, que era um papão. Era um papão porquê? Porque, e hoje se a gente pensar e recuar um bocadinho, não há cemitério nenhum do nosso país onde não hajam mortos na guerra do ultramar. E esse medo assustava. Assustava e muito, e é muito. Felizmente, e eu vivi sempre com esse receio da guerra, mas felizmente, quando fui à inspeção militar, já foi em 1975. Ou seja, foi ali muito à tangente. Foi um ano após, foi um ano, mas chegou um ano após o 25 de Abril. Ora, o 25 de Abril foi em 25 de Abril de 1974 e foi a inspeção militar em 22 de Fevereiro de 1975. Portanto, nem sequer decorreu um ano. E, portanto, era esse medo. Depois, a partir daí, começámos a ter um pouco mais de liberdade, porque aqui ainda eram os primeiros passos, ainda não tínhamos muito bem a noção, embora eu tivesse esse esclarecimento anterior, como já expliquei, mas não havia bem a noção do que é que a gente ia fazer com a liberdade. Quer dizer, o que é que a gente ia fazer com a liberdade? Era uma coisa, mas pronto, mas isso começou a manifestar-se, começámos a ir a festas já públicas dentro da vila, manifestações, portanto essas manifestações que hoje estão nos calendários da 1º de Maio, eu fui a essas manifestações todas, eu e mais da minha idade, e as mulheres também já foram, curiosamente. Portanto, isso já foi uma abertura para a mulher, que até aí a mulher era um ser diferente do homem, infelizmente, mas era assim. E isto foi a realidade. É verdade, era um ser que não tinha, portanto, não tinha expressão, era como se não tivesse qualquer tipo de expressão. Não tinha. A mulher servia unicamente para ser esposa e mãe e dona de casa. E nada mais. Bem, algumas ainda trabalhavam nos campos, não é? Pelo menos aqui exatamente, no Alentejo. aqui no Alentejo, exatamente. Ainda era, portanto, faziam a monda, a ceifa, pronto, e andava por aí. Depois, ainda recuando um bocadinho, posso recuar um bocadinho, houve aqui um homem que inspirou muita gente a ter conhecimento em relação ao regime, que foi o António Gonçalves Correia, que embora sendo anarquista, mas na altura não se definia bem o que era anarquismo ou outro tipo de política, mas o homem era anarquista. E
E esse homem, portanto, dizia que só cortava a barba e o cabelo quando o Salazar morresse. Mas, infelizmente, ele acabou por morrer primeiro que o Salazar. O Salazar morreu para aí em 70 ou por aí, e ele morreu em 67, salvo erro, que era tio de uma da senhora que foi presidente da Junta de Freguesia, Dona Amélia Cavaco. Exatamente. Amélia Gonçalves Cavaco. Não é? E, portanto, esse homem era já uma pessoa com umas ideias muito avançadas em relação à época, não é? E elucidou muita gente politicamente, e ele foi, digamos, um guia aqui dentro da aldeia de São Marcos para muita gente. Exato. E São Marcos, nesse aspecto, foi sempre uma terra muito mais à frente politicamente do que qualquer outra terra do concelho. Estou-me a lembrar deste. Houve os irmãos Castilhos Modestos, que têm uma rua com o nome deles ali, né? Ali que é onde... E foram eles que doaram onde está hoje o posto médico, aquela casa, era a casa de habitação deles, também políticos a sério, né? Que passaram por as masmorras da PIDE. Sim, portanto, tinham outro conhecimento e outra ideia do que era o regime. Exatamente. Pronto, ainda relativamente antes do 25 de Abril, não sei se estou a recuar muito, mas penso que é tudo oportuno dizer. Felizmente eu não passei fome antes do 25 de Abril. Não posso dizer isso, porque tive o privilégio de ter um avô que tinha uma mercearia. Exatamente. Portanto, e na altura também, a minha irmandade também éramos só 4, enquanto eu tinha primos e irmãos que eram 8 ou 9, que era muito negativo. E se calhar aí havia mais dificuldade, não? Houve primos e irmãos meus que passaram fome. Exato. Ou melhor, não comeram aquilo que deveriam ter comido. Exato. Tal como eu não comi, mas eles ainda comeram menos. Exato. E, portanto, são essas mágoas todas e todas essas chagas que o regime, depois do 25 de Abril, deixou. Sim, são momentos que acabam por marcar pela negativa e que acabam por trazer essas más memórias, não é? Dessa altura. Exatamente. E desde já quero agradecer-lhe o seu testemunho, porque é importante as gerações futuras perceberem que isto não era um mar de rosas, não é? Nunca foi. Esta conquista pela liberdade, pela democracia, pela expressão, foi uma coisa que custou muitas vidas e que custou muitos sacrifícios e que houve realmente alturas em que as famílias não tinham que dar de comer aos filhos e, portanto, o 25 de Abril veio trazer toda uma mudança com o tempo, obviamente, não foi de um dia para o outro, não. Mas que acabou por melhorar significativamente a vida de todos. Sem margem para dúvida, modificou e para o melhor. Exatamente. Então é assim, também sei que o Sr. José Baltazar foi uma das pessoas que acabou por, após portanto, o 25 de Abril de 74, fazer, juntamente com a Dona Matilde e outras pessoas, a recolha dos nomes para ser feito o primeiro recenseamento eleitoral. Portanto, quer contar-nos um bocadinho como é que tudo isso surgiu e como é que ia sendo feito esse recenseamento eleitoral antes da primeira eleição efetiva e oficial para as primeiras eleições? Sim, porque não era fácil nesse tempo. Os transportes não eram muitos ou quase nenhuns e, por vezes, de pedaleira, bicicleta pedaleira ou motorizada, tínhamos que andar de monte a monte, de casa em casa, conversando com as pessoas, a dizer que ia acontecer um recenseamento, porque as pessoas ignoravam o que era o recenseamento. E ele perguntar isso, se as pessoas estavam receptivas ou se era um desconhecimento total. Porque nos cadernos eleitorais existentes na época, antes do 25 de Abril, só votava quem o regime queria. E eram escolhidas, as pessoas eram escolhidas. Não era... nem toda a gente tinha direito a voto. As pessoas eram escolhidas por o regime. E isso era muito negativo. Ora, aí teve que se passar a informação às pessoas
de que o recenseamento era para que toda a gente pudesse livremente manifestar a sua opinião política, né? Isto depois foram-se instalando os partidos políticos, né? Porque até aí não, portanto, havia os membros do Conselho da Revolução e pronto, e só depois, a partir daí, é que se começou a criar os partidos, embora alguns já criados, mas pronto, mas também não podiam manifestar-se porque o regime não deixava, né? Portanto, e a partir daí fecha o recenseamento e depois, lembro perfeitamente das primeiras eleições em que toda a gente veio votar, porque foi uma alegria enorme, porque ali assim em cima, na escola onde se faziam onde havia as mesas de voto, aquilo eram bichas e bichas e bichas. Porque as pessoas, quer dizer... Não tinham muita noção, mas sabiam que era importante vir. Portanto, não sabiam muito bem ao que é que vinham, mas gostavam exatamente. de participar em algo Foi, que era diferente. passou por aí. Passou por aí. Isso é muito interessante. E pronto, e depois do trabalho feito, pronto, a Dona Matilde aí, mais o Sr. Francisco Gonçalves, o António das Dores Costa, foram eles na altura que eram os membros da Junta, e portanto, mas de qualquer maneira eu tive a minha ajuda nesse aspecto. Certo. Então, é assim, sei que, portanto, pertenceu à segunda lista, ao segundo executivo do segundo mandato de Matilde, que fez 2 anos de mandato, portanto, esteve 2 mandatos, portanto, na presidência da Junta de Freguesia de São Marcos. Queria lhe perguntar como é que lhe nasceu esse bichinho e esse gosto pela política. Foi algo que aos poucos foi surgindo? Foi algo que foi incutido por alguém? Foi uma coisa que foi só sua, no sentido de querer fazer a mudança e de querer trazer o bem às pessoas e o ajudar? Como é que tudo isso surgiu para si? Pronto, isto é assim, quer dizer, pronto, a gente, como disse há bocado, a gente depois foi tomando consciência, os partidos foram aparecendo e fomos tomando consciência da política. O que é que era a política, o que é que não era, fizeram-se as opções políticas, né? Eu, por acaso, optei pelo Partido Socialista e ainda hoje mantenho essa convicção. Pronto, podia ter optado por outros qualquer, e na altura, exatamente, na altura foi aquele que me pareceu que respondia às minhas exigências, né? Portanto, o programa que tinham ou não tinham, enfim, mas sempre respeitei toda a gente. Sim. Curiosamente, fui desrespeitado por algumas pessoas, não sei porquê, ainda hoje estou a perceber porquê. Portanto, as pessoas eram menos tolerantes e, enfim, e às vezes... Exatamente. Por vezes também era o desconhecimento que havia relativamente ou ser do A ou ser do B. Porque no fundo queríamos todos remar no mesmo sentido, que era fazer... Algumas ideias diferentes. Exatamente, que era fazer qualquer coisa, né, de bom e de melhorar tudo, né? A vida das pessoas, tudo. E isso por vezes não era entendido por algumas pessoas. Mas pronto, mas foram coisas ultrapassáveis, né? Pronto. E a gente lá seguiu, pronto, e concorri, fui convidado por eles no segundo mandato, concorri, fiz o meu melhor como secretário. Foi bastante elogiado pela Dona Matilde. Não pude fazer mais, nem ela, porque na altura as verbas eram muito insuficientes, muito. A gente, por vezes, só tínhamos dinheiro para pagar o coveiro. Portanto, não, esta história do muito dinheiro nunca existiu, né? Portanto, era tudo muito limitado. Não tínhamos qualquer meio de transporte ou serviço da Junta. Sim. Não tínhamos... Ainda havia muito
isolamento, não é? Uma vez que é uma freguesia rural e que na altura também havia muito essa dificuldade porque não haviam os transportes, não haviam estradas, não é? Depois aos poucos é que foi começando a surgir. Exatamente. Se calhar havia muita dificuldade nesse sentido, não é? Também não haver, se calhar, um apoio também do município, uma vez que também eles eram limitados a nível de verbas e a nível de tudo. Como é que geriam essas... Porque o próprio município também não tinha. Exatamente. Porque eu lembro perfeitamente, o primeiro carro do município era uma Ford Transit. Exatamente. Eu fui a uma reunião a Évora com o Fernando Caeiro, que na altura era o presidente da Câmara, e fomos todos a uma reunião a Évora, ao Palácio de Dom Manuel, que nunca mais me esqueço. E, portanto, o meio de transporte era aquela Ford Transit cheia de gente, porque não havia nem autocarros, e nem mais carros, e nem havia mais nada. Portanto, as câmaras também não tinham muito para dar, e nem para ajudar. E isto foi a realidade, porque se fosse o contrário, estava a mentir. E como eu não sei mentir, isto foi a realidade. Então, e diga-me uma coisa, nesse segundo mandato da Dona Matilde, onde também pertenceu, qual foi assim a obra mais marcante ou o momento mais marcante do mandato todo para si? Houve assim algum momento que o marcasse particularmente ou de uma maneira geral? Nesse tempo não há grandes coisas a acrescentar, porque não se fez muito, não se conseguiu fazer muito. Portanto, não há assim nada que a gente aponte, fizemos aquilo. Não, era praticamente a manutenção mais aqui dentro da sede da freguesia que propriamente nos montes por o mesmo motivo. Claro que não havia transporte. Porque não tínhamos transportes e não tínhamos meios e nem pessoal, porque não havia dinheiros para admitir ninguém nem para determinadas coisas, pronto. E isso aí não podemos dizer que fizemos, queríamos fazer e quisemos fazer, mas ficámos muito aquém daquilo que a gente pensava que poderia ter feito. Sim, devido às limitações financeiras, não é? Porque quer se queira, quer não, sem dinheiro não se consegue fazer Não se conseguia fazer nada, não se conseguia fazer nada. Isso anos mais tarde, depois é que se começou a fazer alguma coisa, depois veio já ainda no princípio do nosso mandato, foi quando começaram a fazer os esgotos e a canalização de água, que foi uma coisa muito importante, não é? E pronto, já não terminou no nosso mandato, mas não interessa, mas começou ainda no nosso mandato, já foi muito importante, mas também não foi com dinheiros da freguesia, não é? Foi o município, através do município, e pronto, e aí isso deu-nos, essa obra deu-nos uma qualidade de vida completamente diferente daquela que a gente não tinha. Exatamente. É importante, as pessoas não tinham casa de banho, não é? E hoje é uma coisa que não se pode dispensar. Hoje temos que ter uma casa de banho. Mas nesse tempo não havia uma casa de banho, não é? Não havia, não é? E muita gente teve muita dificuldade em até fazer uma casa de banho, mas pronto, mas nesse tempo também houve um espírito de entreajuda, não é? Daquele que não podia, mas o vizinho ajudava e isso foi-se concretizando. Sim, por acaso era uma coisa que gostava de lhe perguntar. Acha que nestes meios mais pequenos havia muito esse espírito de entreajuda e união entre as pessoas para superar esse tipo de problema, não é? De casa para casa, se havia essa entreajuda entre os vizinhos? Até não só nessas situações, até mesmo ao nível porque havia quem passasse mais necessidades e houvesse fome, não é? Porque há muito testemunho de pessoas que passaram fome nessa altura e que fala-se ali na Casa Drago, que é aquela mansão grande que temos aqui em São Marcos, que na altura também ajudou muita gente e que alimentou muitas crianças para suprir um pouco esta questão da fome, não é? Porque, portanto, depois criou-se aqui em São Marcos a cantina escolar. Pois a Dona Matilde. Mas já existia antes, não é? Portanto, criou-se a cantina escolar, mas também não era para todos. Curiosamente, o regime tinha destas coisas, não é? O regime tinha destas coisas todas, não era para todos.
era só para os filhos dos trabalhadores agrícolas, curiosamente. Portanto, as outras crianças não comiam. Eu nunca pisei a cantina escolar. Porquê? Porque o meu pai era barbeiro, o outro é porque o pai era sapateiro, o outro é porque o pai era carpinteiro, o outro era porque o pai era pedreiro, o outro é porque o pai era albardeiro. Tudo que tivesse uma profissão, para o regime era considerado uma pessoa remediada, quando na realidade não acontecia nada disso. Tinham tanta falta como os outros, mas pronto, mas o regime entendia que fosse assim. E lembro-me de quando eu andava à escola, de colegas meus de escola, descalços. Exato. Descalços. Aqui neste sítio onde estamos, e ali em cima, descalços. Porquê? Os pais não tinham dinheiro para lhe mandar fazer uns sapatos. E depois o problema não se punha, não era mandar fazer um par de sapatos para um. Aqueles eram 7 ou 8. Pois haviam vários filhos. Eram 7 ou 8. Era um bocadinho... E havia crianças que a única refeição que comiam era a hora do almoço aqui na cantina escolar, que funcionava ali onde foi a antiga Casa de Povo. Exatamente. E isto foi muito marcante e... Sim, acredito que tenha sido algo que marcou uma geração, não é? E que foi algo que deixou marcas, não é? Deixa marcas nas pessoas. E muito pesadas, marcas muito pesadas, muito pesadas. Um pai ter um filho, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, com fome em casa e o ordenado que lhe pagavam também era tão insuficiente que ele não conseguia fazer face para alimentar aquela gente. Exatamente, não tinha, inclusivamente, ajudas para medicamentos era muito complicado. E houve um homem que se chamava Dr. Manuel de Brito Ramos Camacho, que era aqui o nosso médico de família, que vinha ver as pessoas às 2, às 3, às 4, às 5 da manhã e não cobrava um tostão. Não cobrava um tostão a ninguém. Como é que... Muito importante. Muito importante. E como é que as pessoas lhe pagavam na altura? Por estranho que pareça. Uma dúzia de ovos, um frango ou um peru, ou um galo, era o pagamento que era feito ao médico que prestava isso. E ele dava boleia a um familiar, ainda o levava para Castro Verde no carro dele, às 2 ou às 3 ou 4 ou 5 da manhã, e muitas das vezes o meu pai fez esse percurso com ele, o meu pai era ajudante consultor com ele, e depois ele dizia, pronto, assim, eu para lá levo, agora para cá, e como é que as pessoas muitas das vezes resolveram? Vinham a pé e iam a pé. Curiosamente isto aconteceu. Exatamente. Pois não havia outra forma, não é? Ou isso, ou quem tinha eventualmente mulas ou cavalos, até poderia eventualmente... Um burrinho dava jeito, uma carroça... A carroçazinha era um meio de transporte... Exatamente. Lembra-se quando é que surgiu aqui o primeiro carro? Não. Já não tenho ideia, mas sempre ouvi falar. Porque o primeiro carro, à partida, foi da família Drago. Exato, que era a família mais abastada. Família Madeira, que também era a mesma família, e a família Drago. E depois, mais tarde, ouvi falar, que já não conheci, mas o meu pai falava muito nele, que era o senhor Galino, que era o dono do Belver, que hoje está em ruínas. Sim. Hoje já não se sabe bem onde é que foi o Belver. Foi uma grande casa senhorial, Foi, com tudo. Sim. Com tudo, teve de tudo. Eu já não conhecia esse senhor, mas pronto, a ideia que tinha e de que as pessoas falavam era de quando aparecia um carro na aldeia, as pessoas corriam para ver um carro. Exato. Isto ouvia o meu pai e a minha mãe e por aí fora. Tenho uma história ainda sobre isso dos medicamentos. Tive uns primos, meu primo Bartolomeu e meu primo Alfredo, tiveram muito doentes, tiveram com febres tifoides, salvo erro, que era o termo,
e tiveram mesmo à morte. E o Dr. Camacho Vevelos, para além das segundas-feiras, era o dia de consulta ali. Mas para além desses dias ele vinha, quando telefonava ele vinha. E normalmente era o meu pai que lhe transmitia essa informação para ele vir. E ele veio... Transmitia? Já existia telefone ou como é que faziam? Era só quando ele ia no dia a seguir? Havia um senhor, que era o senhor Diogo Nunes, que era uma pessoa também muito prestável e cedia o telefone, porque na altura só havia em São Marcos três telefones. Não havia mais. As abastadas, certamente. Ali era na Casa do Drago, era mercado do Carlos Palma, e havia o meu primo Raul Bravo e aqui o seu Diogo Nunes. E ele facilitava isso sempre, e o meu pai ia telefonar ali à mercearia dele. E depois ele fez a receita, disse que eles estavam muito mal e tinham que tomar aquele medicamento o mais urgente possível, mas isto tudo antes do 25 de Abril. E depois a minha mãe, mais outra senhora aqui da aldeia, foram a pé a Castro Verde nessa tarde buscar o medicamento para os meus primos. Se calhar não tinham sobrevivido. Estamos a falar, se calhar, de 5 ou 6 horas. Sim. E de volta. E nesse tempo chegar à farmácia também não era igual como se chega hoje, já está tudo ali feito. Não. Por vezes o farmacêutico ainda tinha que confeccionar o medicamento. Era isto mais ou menos. Sim, são tempos muito diferentes, mas é muito importante nós percebermos essa diferença e o quanto hoje em dia temos a vida tão facilitada. Porque acho que as gerações de hoje em dia não têm muita noção, lá está, daquilo que acabou de relatar, a dificuldade que existia, a falta de alimento, a falta de liberdade de expressão, todas estas questões que acabaram por mudar depois de se dar o 25 de Abril de 1974. E daí acho que é importante nós transmitirmos e fazermos estes relatos e testemunhos para que as gerações futuras possam ter uma ideia melhor do que é que foi isto tudo e o porquê de ser tão importante nós comemorarmos todos os anos a conquista do 25 de Abril e o 25 de Abril em si. Curiosamente, em São Marcos é o dia também do Santo Padroeiro da Terra. Exatamente. Coincidência, mas que este ano vamos comemorar a dobrar devido a estas questões, portanto, dos 50 anos da liberdade, que é extremamente importante nós marcarmos aqui. Para terminarmos, gostava só que, por poucas palavras ou por aquilo que entender que sejam mais importantes, explicar o que é para si a liberdade e qual é a mensagem que deixa aos jovens e às gerações futuras para não terem medo desta liberdade e continuarem a lutar por ela, porque hoje em dia muito se fala, mas as questões estão diferentes e apesar de termos liberdade, às vezes as coisas são postas em causa e a democracia cada vez mais vai sendo posta em causa, mas incentivar um bocadinho os jovens no sentido de eles não deixarem cair por terra toda esta conquista e todo este esforço que acabou por ser o 25 de Abril e que hoje em dia é tão importante e que estamos a celebrar. A liberdade é uma coisa que só se dá valor quando não se tem. Isto é mais que certo. Só damos valor à liberdade quando não a temos. Não é? E pronto. E gostava dos meus netos ou minhas netas nunca fossem privados dessa liberdade e os netos dos outros e dos outros e dos outros. Infindáveis, não é? Que nunca fossem privados dessa liberdade, porque é uma coisa muito dolorosa, em todos os sentidos. Porque quando não há liberdade, a gente vive sufocados por tudo, não é? E hoje estamos a assistir a coisas muito graves, em termos políticos, não é? Muito graves, e como eles hoje não têm a consciência, porque não conheceram o antigamente, eu não sei se eles não poderão cair na esparrela de apoiar coisas menos boas politicamente. Populismo, não é? Portanto, exatamente. É dizer aquilo que as pessoas querem
querem ouvir este populismo que hoje em dia acaba por acontecer e que é tão gritante e assustador, mas que quem não viveu estas questões todas da privação da liberdade não tem noção da gravidade das coisas. Eu acho que passa um bocadinho por aí, não é? Porque o bom é vivermos em democracia. Mas sempre em liberdade. Porque a democracia está associada. A democracia é a liberdade. Não é? Portanto, isso é muito importante. Agora, para terminar, teria uma coisa a dizer. Fascismo nunca mais. Olha, então, muito boa tarde. Agora estamos aqui com a Dona Maria do Céu, que desde já quero agradecer o facto de se ter disponibilizado para eu a poder entrevistar. Ao fim e ao cabo, isto não é uma entrevista, é uma conversa informal, onde vamos falar um pouco sobre como é que toda esta questão do 25 de Abril foi vivida. Então, muito boa tarde. Obrigado, eu. Queria perguntar-lhe que idade tinha quando se deu o 25 de Abril de 1974? Eu tinha 11 anos. Então, tendo 11 anos e sendo uma criança, o que é que se lembra dessa noite? Eu propriamente na noite, não me lembro de nada. Só me lembro no próprio dia, no dia 25 de Abril, nós estávamos na igreja, porque era a festa da nossa terra do padroeiro, do 25 de Abril, e as pessoas estarem a comentar que se passava em Lisboa, que havia uma revolução e ouvimos a rádio a tocar e a dar as notícias, porque de resto eu não tinha noção de mais do que se estava a passar. E pronto, foi nessa altura que nós tivemos, que eu tive alguma noção que estava passando algo diferente no nosso país, exato. Pronto. Sabendo que no 25 de Abril, nessa noite, e portanto nesse dia era a festa do Santo Padroeiro, portanto sei que na altura quem veio tocar à festa nesse ano foi o grupo Zaranza. Exato. Lembra-se disso? Lembra-se dessa... Lembro de eles virem tocar ali a ocasião dos Uvas, na noite de 24 para 25 de Abril, mas nada se falava, nada se comentava, porque estava tudo na festa, tudo entusiasmado e nada se falava sobre isso. Só no próprio dia depois é que nós tomámos conhecimento. Exatamente. Pronto. Gostava de lhe perguntar um bocadinho qual era a vivência da aldeia, portanto, como é que as famílias se relacionavam, se havia muita pobreza, se não, como é que era a escola aqui na aldeia nessa altura? Sim, na altura lembro-me, pronto, que vivia-se bastante mal, haviam pessoas que viviam bastante mal porque tinham muitos filhos, havia casas com muitos filhos, em que era só uma pessoa a trabalhar, era o pai, a mãe estava em casa e tinham grandes dificuldades. E era uma família, isto tudo aqui, a aldeia era uma família, era uma comunidade, uma família, todos. E pronto, ajudavam-se também uns aos outros. Aquelas casas em que tinham mais, não eram ricas, mas que estavam mais abastados, tinham mais alguma coisa, dividiam com eles, ajudavam as famílias. Eu recordo-me além da casa dos meus pais, não eram pessoas de bem, mas pronto, tinham uma vida mais ou menos, tínhamos além de vizinhança que tinham grandes dificuldades, em que a minha mãe ajudava, dava de comida, já ouvia a minha mãe dizer que os meus avós assim faziam também, e então ajudámos uns aos outros. Sim, há muito essa ideia que nestas comunidades mais pequenas, portanto no meio rural, onde há menos população, havia muita entreajuda entre as pessoas, portanto acabava por haver um bocadinho aquele sentido de comunidade e de entreajuda, sim, principalmente, como dizem bem, nesta questão de matar um bocadinho a fome, digamos exato, assim, exato. quem tinha mais dificuldade. Portanto, a Maria do Céu andou à escola aqui em São Marcos? Sim, andei aqui em São Marcos. Portanto, na altura, quem foram as suas professoras? Já foi a Dona Matilde? Não, foi a Vitalina, que portanto casou aqui com um primo e irmão meu que era aqui de São Marcos, vivia em Beja, foi a minha primeira professora, foi a Vitalina. Como é que era a escola naquela altura? Era uma coisa muito regrada? Havia a separação entre rapazes e raparigas? Não havia? Não, na minha altura já não era já tudo... Era tudo juntos, rapazes e raparigas. Sim, não havia essa divisão nem de rapazes para um lado nem raparigas para o outro, convivíamos todos uns com os outros. Era já diferente de antigamente, em que havia só os miúdos numa sala e as meninas noutra. Não, neste tempo já não. No meu tempo não. Cantava o hino nacional? Não, no meu tempo não.
No meu tempo já não. Porque eu nunca tive aulas com o professor Sampaio. O professor Sampaio que invocava o hino nacional os meninos, né? Que nos ensinava a cantar, mas eu já não fui aluna do professor Sampaio. Já não foi da época do hino nacional. Não. Porque antigamente havia muito essa tradição, digamos assim, essa regra de ensinar às crianças o hino nacional. Acho importante reavivar e voltar um bocadinho a essa parte, porque parece que está um bocadinho esquecido. Sim, acho que os miúdos mais novos não sabem o hino nacional e acho que era mais uma mais-valia para as crianças aprenderem na escola a cantar, porque é o hino do nosso país. Exatamente, é aquilo que acaba por ser a nossa pátria. Sei que, portanto, a sua vida passou muito pela Junta de Freguesia e, portanto, acabou por assistir a muitos presidentes, portanto, de Junta de Freguesia. Portanto, entrou para a Junta de Freguesia em fevereiro de 1986. Em 1986, portanto, tinha 20 e poucos anos, não é? Sim, mas antes de entrar para a Junta, os primeiros, após o 25 de Abril, que se fez o recenseamento eleitoral, eu fui fazer, pronto, voluntariamente, eu fui com a Dona Matilde, com o Sr. António Costa, com o Chico Gonçalves, andei de monte em monte a fazer o recenseamento eleitoral. Isso é muito interessante. E como é que as pessoas os recebiam? As pessoas percebiam o que era isso do recenseamento eleitoral ou não? Fomos sempre bem recebidos em todo o lado, exceto na Figueirinha, que tivemos um caso em que o senhor nos abordou e até nos chamou nomes e tudo, mas nós não ligámos. Na altura o presidente era o Queiros e o Queiros tinha dito, nós quiséssemos levar aquilo ao tribunal, sempre não valia a pena, pronto. Claro. Passou, aquilo talvez foi um desabafo da pessoa, exato. Mas de resto correu tudo bem, andámos de monte em monte, também fiz os censos, os primeiros censos que foram feitos aqui fui a que os fiz, andava na motorizada e eu não tinha carro na altura, era com o primo Zugo. Ele ia comigo os montes na motorizada e íamos fazer o recenseamento aí os montes, corremos os montes todos, desde a Alcaria, as Churraias, a Figueirinha, a Guerreiro, Salto, todos os montes pertenciam à freguesia. Nós fizemos também os censos. Ou seja, bem ou mal, desde muito nova, acabou por andar envolvida nesta vida pública e ativa e política, até de certa forma, não é? Apesar de não estar ligada a partido nenhum, nem nunca estar em nenhuma lista, o facto de trabalhar na Junta de Freguesia a partir de ter idade, porque com 20 e poucos anos, ao começar a trabalhar e ainda hoje é funcionária da Junta de Freguesia, portanto, já passou por muitas fases e por muitas diferenças entre uns e outros. Sim, já passei, exato. Já conheci vários presidentes de junta, exato, vários secretários, tesoureiros, já conheci já um vasto. Sim, portanto já tem um currículo afastado. Não é? De toda esta vida política. É uma pessoa que acaba por ter um grande privilégio no sentido de que conhece toda a gente e, portanto, acaba por ser uma mais-valia na ajuda aos presidentes, na abordagem às pessoas e também em detectar os seus problemas, as suas dificuldades. Acaba sempre por ser um bom braço direito dos executivos, não é? Sim. Portanto, nesse sentido, desde já quero agradecer-lhe porque também fez um papel muito importante na vida política, que foi auxiliar todos os presidentes de Junta de Freguesia na identificação de problemas e de situações que aconteciam que poderia-se de alguma forma ajudar as famílias da freguesia. Isso é de louvar, obrigada. Tem sido muito importante. Gostava, sim, diga. E gostei muito também de andar aí nos montes, porque nós íamos fazer cobranças e os montes, e o contacto com as pessoas, eu via que as pessoas estavam aí nos montes, estavam isoladas, não ia lá ninguém, e quando eu chegava era uma alegria. Sim, era dia de festa. Era uma alegria. Aí veio a Dona Maria do Céu e pronto, havia sempre, elas tinham uma carta da luz para mostrar, ou tinham uma carta do telefone, ou tinham uma carta do banco, que elas não sabiam o que é que era, que elas me perguntavam, e eu explicava-lhe, eu ajudava-lhe, se tinham um assunto a tratar, ou uma coisa qualquer, eu trazia os documentos, eu tratava disso tudo. E eu tenho grande carinho por essas pessoas todas, e eu sei que elas também têm por mim, porque elas, onde quer que me veem, é uma alegria. De vez em quando perguntam assim, Dona Maria do Céu, quando é que vem ver a gente à Figueirinha? Quando é que vem? Nunca mais parecer cá para o Guerreiro. E eu sei que as pessoas tinham grande carinho por mim, como eu também tinha por elas. Claro que sim, porque esse contacto com as pessoas, esse contacto direto era feito por si. Sim. De louvar, porque
como diz e bem, o facto das pessoas estarem isoladas e no dia em que lá chegava, ou para fazer as cobranças, ou fosse o que fosse, que na altura era feito assim, não é como hoje em dia, que há a facilidade dos multibancos. Sim, exato, e das pessoas se deslocarem mais, na altura não tinham. As pessoas de mais idade, pronto, e também na altura as pessoas também não tinham a literância que têm hoje, portanto as pessoas não estudavam, não sabiam ler, não é? Muitas delas, e portanto a Maricel acabava por levar um bocadinho o alento e o conforto também. Sim. Era dia de festa, Era, não é? Podemos dizer que era um dia de festa. Exato, era um dia de festa, e eu conhecia as pessoas, ainda hoje conheço as pessoas todas dos montes. Portanto, as casas todas, do número de habitantes, tanto que a GNR, quando vem aí perguntar se aquela pessoa está isolada, se está sozinha, se é, toma a lista. Você é que sabe. Eu conheço e digo, olha, esta pessoa já faleceu, esta está no lar, esta já não vive lá, porque eu conheço as pessoas de porta a porta. Eu sei o nome das pessoas, eu sei tudo. É a nossa enciclopédia, digamos assim. Nos montes. Tenho esse privilégio de conhecer as pessoas todas. É verdade, sim senhor. Acaba por ser uma mais-valia muito grande para o serviço da Junta, essa sua entrega total à freguesia e às pessoas, isso é de louvar e é muito importante, e hoje em dia já é raro haver pessoas assim que tenham não só esse conhecimento, mas também essa afinidade Exato. por toda a gente. E isso Exato. é muito importante e é de louvar, e isso quero-lhe agradecer, essa dedicação toda ao serviço público, porque isso realmente é muito importante. Relativamente aqui ao nosso tema, e uma vez que estamos a falar na liberdade e na democracia, gostava que deixasse uma mensagem que explicasse o que é para si isto da liberdade e o que é que as gerações que vêm a seguir devem ter em conta, aquilo que eles não devem perder para se manter a liberdade que hoje em dia temos. Pronto, nós vivemos em democracia, em liberdade, mas dentro da liberdade devemos respeitar uns aos outros, devemos o que é que eu vou dizer? Devemos respeitar, devemos ser humildes. Pronto, é muito bom vivermos em democracia, porque antigamente ninguém tinha o seu direito de expressar, ninguém tinha o direito de fazer um comentário, mas nós podemos fazer um comentário construtivo, em modos de não ofender ninguém e dar-nos bem com toda a gente. E que respeitem, uma mensagem que diz que respeitem o 25 de Abril, respeitem a liberdade. Respeitem a liberdade. Que é muito bonito. É muito bonito e é uma mais-valia que nós adquirimos após o 25 de Abril e que devemos manter. É verdade. Portanto, tenho a agradecer. Muito obrigada por ter vindo. Afinal, isto não doeu nada. Obrigado eu por estar aqui presente também. E, portanto, tenho lá a agradecer, para além de ter aceito este desafio de também falar um bocadinho connosco, tenho a agradecer a dedicação que tem dado ao serviço público e à Junta de Freguesia de São Marcos também durante tantos anos, que se tem mantido e que ainda há de manter durante Vamos ver. bastante tempo. Obrigada. Obrigado eu.